Olá! Chegamos ao último vídeo da série que detalha evento por evento do E-Social para os eventos de segurança e saúde no trabalho. Nós a criamos com a finalidade de esclarecer as informações que devem ser enviadas, a importância delas, onde elas impactarão futuramente na rotina de gestão de pessoas da empresa, e também, por quais outras rotinas elas estão sendo impactadas. Isso tudo, porque dentre os principais objetivos do E-Social, está a redução da disfunção burocrática no momento de enviar informações referentes às rotinas da empresa. E isso só é possível a partir da interligação das informações que são enviadas. O S2240 é responsável por registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, bem como para informar a exposição a agentes nocivos, e o exercício das atividades descritos na tabela 24, agentes nocivos e atividades, aposentadoria especial do E-Social. É por meio deste evento, que o governo será informado sobre possíveis riscos ambientais, ou seja, todas as substâncias ou elementos existentes no ambiente de trabalho, que quando estão acima do limite de tolerância permitido, podem causar problemas para a saúde do trabalhador. Essa tolerância pode ser medida por fatores, como a intensidade do risco, o tempo de exposição do trabalhador, a concentração, e até mesmo, a natureza do próprio risco. Por exemplo, em uma indústria que utiliza elementos químicos na produção, é necessário avaliar por quanto tempo o trabalhador, que manipula máquinas e elementos, poderá ficar exposto a eles, bem como, quais adicionais ele deverá receber pelo trabalho realizado. É importante que a avaliação seja feita em cada ambiente de trabalho, assim como no exemplo dessa mesma indústria, na qual o funcionário, que trabalha diretamente na produção, não está exposto da mesma forma que os funcionários da administração. É por isso que o trabalhador só pode estar vinculado a um único setor, devendo ser enviado um único evento para descrever toda a exposição a agentes nocivos, a qual ele estará sujeito. Para os trabalhadores externos, ou os que frequentemente circulam entre setores, a condição deve ser citada na descrição de atividades, registrando-se o setor ao qual o trabalhador está vinculado. Há ainda necessidade de verificar a quais riscos o ambiente está exposto, pois uma mesma empresa pode estar exposta a vários riscos, sendo que, em um hospital, por exemplo, é possível encontrar riscos químicos, biológicos, físicos, ergonômicos e mecânicos. Ou seja, quase todos os tipos existentes na classificação dos riscos. Para cada risco é necessário o uso dos EPIs, e EP6, ou seja, equipamentos de proteção individual ou coletiva, que são utilizados para minimizar os riscos que a função oferece. Caso o declarante forneça EPIs, devem ser prestadas as informações sobre o atendimento aos requisitos das normas regulamentadoras, em especial a NER6. Caso você não saiba o que essa norma regulamentadora define como EPI, eu te ajudo. De acordo com a NER6, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde no trabalho. Os EPIs podem variar de empresa para empresa, de acordo com a natureza do negócio, e os riscos que o ambiente pode gerar. As informações prestadas neste evento, compõem o perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador, sendo que, para o período anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST, são utilizados os procedimentos vigentes à época. Este documento é muito importante, pois futuramente influenciará nas informações previdenciárias do trabalhador, ou seja, elas serão analisadas para a aposentadoria dele, caso ele tenha condições especiais de aposentadoria. Por exemplo, a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de SST em papel, o perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador será construído a partir das informações constantes no E-Social. Motivo pelo qual é imprescindível o envio de uma carga inicial, com a descrição das informações constantes no evento em vigor. Na data de início da obrigatoriedade do evento, a carga inicial deverá ser feita até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade. O histórico laboral do trabalhador, e sua divisão em períodos, ocorre a partir de cada novo evento S2240, enviado com uma nova data de início de condição. Cada evento deve descrever de forma completa todas as informações do trabalhador naquele momento. O evento enviado, com nova data de início da exposição, marca o início de um novo período no histórico do trabalhador. Para melhor ilustrar a situação, segue abaixo um exemplo com caráter meramente ilustrativo, mencionando somente as informações relevantes. No dia 1º de setembro de 2021, João ingressou na empresa, e estava exposto aos seguintes agentes nocivos: ruídos, iodo, e radiações ionizantes. No dia 1º de novembro de 2021, ele teve sua condição alterada.
não mais estando exposto a radiações ionizantes, mas apenas a ruídos e iodo. No dia 1º de dezembro de 2021, foi alterado o responsável pelos registros ambientais de A para B. Nessa hipótese, deve ser enviado um primeiro evento, S2240. Até o dia 15 de outubro de 2021, 15º dia do mês, subsequente à data de ingresso do trabalhador, com data de início da condição em 1º de setembro de 2021. Até o dia 15 de dezembro de 2021, deve ser enviado um novo S2240, 15º dia do mês, subsequente à alteração da exposição, com data de início da condição em 1º de novembro de 2021, com os agentes nocivos ruídos e iodo, e replicando todas as demais informações do evento anterior, por estarem inalteradas. Até o dia 15 de janeiro de 2022, deve ser enviado um evento S2240 com a informação do novo responsável pelos registros ambientais. B. Replicando todas as demais informações do evento anterior que permaneceram inalteradas. Sendo assim, o histórico laboral do trabalhador teria 3 períodos. Primeiro, 1º de setembro de 2021, a 31 de outubro de 2021, exposição aos agentes nocivos ruídos, iodo e radiações ionizantes, e responsável pela monitoração a. Segundo, 1º de novembro de 2021, a 30 de novembro de 2021, exposição aos agentes nocivos ruídos e iodo, e responsável pela monitoração a. Terceiro, 1º de novembro de 2021 até o momento, exposição aos agentes nocivos ruídos e iodo, e responsável pela monitoração B. Parece complexo, né? Mas na prática, isso é meramente o registro do que já deveria ser praticado pela empresa. Afinal, como já mencionamos algumas vezes, o E-Social não criou regras, ele apenas criou mecanismos de fiscalização para as regras já existentes. Até a simplificação do E-Social, as informações de agentes nocivos poderiam ser encontradas na tabela 23, porém, na versão simplificada dos layouts há uma nova tabela para informar os fatores de riscos, englobando também as atividades listadas no anexo 4 do Decreto 3048/99. A nova tabela 24 traz somente os fatores de risco previdenciários, considerados para a aposentadoria especial. Ou seja, somente precisam ser informados os agentes nocivos considerados no LTCAT e PPP. Os novos layouts trazem também uma má notícia para os profissionais de SST que estavam elaborando documentos com os códigos da extinta tabela 23 do E-Social, pois todos os códigos mudaram. Portanto, caso você tenha utilizado a tabela 23 até então, faça uma revisão dos dados criados e os ajustes necessários, conforme a nova tabela. A tabela 28, atividades perigosas, insalubres ou especiais, também foi excluída, e as atividades especiais passaram para a nova tabela 24 também. Ou seja, ela é um documento indispensável para este momento da implantação do E-Social. Caso haja setores na empresa, ou até mesmo a empresa como um todo, dependendo do segmento, que não tenha ambiente com riscos ambientais, a avaliação qualitativa não é necessária. Isso acontece em geral, em setores administrativos. De qualquer forma, se a sua empresa não tiver uma pessoa responsável, como um técnico em segurança do trabalho, ela pode contratar uma empresa terceirizada para tal análise. Chegamos aqui, ao final de mais um vídeo da série. Além destes, temos outros conteúdos de apoio para o entendimento e aplicação do E-Social. Os canais de comunicação da NetSpeed estão sempre à sua disposição. Até a próxima.